o fenômeno da projeção mental e a ilusão da matéria. A sua vida hoje, exatamente como ela se apresenta neste instante, não é um acaso ou um conjunto de circunstâncias aleatórias. A realidade que você vive, os cenários que o cercam e as situações que se repetem no seu dia a dia são, na verdade, uma projeção aparentemente real do que a sua mente criou e consolidou ao longo de décadas. Imagine por um momento que você está sentado em uma sala de cinema escura. Diante de você existe uma tela vasta e imersiva. Muitas vezes, passamos a vida inteira tentando lutar contra o que aparece na tela. Tentamos mudar as imagens, os personagens e os conflitos que vemos ali fora, sem perceber que a tela é neutra. Tudo o que existe na vida de uma pessoa, seja um sucesso retumbante ou uma dificuldade persistente, existiu e tomou forma primeiro no território invisível da sua mente. A nossa mente funciona de forma idêntica a um projetor de cinema de alta tecnologia. O rolo de filme que passa aqui dentro, composto por suas memórias, seus medos mais profundos e suas convicções silenciosas, é o exato filme que será projetado, inevitavelmente, do lado de fora. Se você deseja um final diferente, uma trama de abundância ou uma história de superação, é inútil gritar com a tela da realidade física. Antes de qualquer evento acontecer no mundo tangível, no lá fora, tudo precisa ser gestado e acontecer primeiro aqui dentro. Nós fomos ensinados a acreditar que somos vítimas do mundo externo, reagindo ao que nos acontece, mas a verdade é que o projetor nunca para. A cada segundo, você está emanando uma luz que atravessa o seu filme mental e cria a ilusão da solidez material. A realidade é, portanto, uma emanação constante da sua atividade psíquica. Se você sente que a sua vida está travada, é porque o projetor está repetindo o mesmo frame, o mesmo ciclo de pensamentos e as mesmas frequências limitantes. Para mudar a projeção, precisamos mergulhar na cabine de comando do projetor, entender a natureza da luz que estamos emitindo e, finalmente, aprender a trocar o filme que gravamos em nossa alma. Seja bem-vindo a este estudo profundo. Hoje você não vai apenas entender como a realidade funciona, você vai aprender a assumir o controle da lente que molda o seu universo. O labirinto da autoestima e as barreiras invisíveis da prosperidade. Por que tantas pessoas dotadas de uma inteligência acima da média e de uma criatividade pulsante parecem patinar no mesmo lugar quando o assunto é sucesso financeiro e realização pessoal? Frequentemente, o que impede o avanço não é a falta de técnica, de mercado ou de esforço, mas sim uma arquitetura de defesa construída no subconsciente. Muitas dessas pessoas carregam um potencial que poucas possuem, mas, devido a uma série de traumas sofridos ao longo da vida, desenvolveram uma densa camada protetora contra o dinheiro. Para elas, o dinheiro não é visto como uma ferramenta de liberdade, mas sim como algo negativo, maléfico ou até sujo. Essa resistência interna é tão poderosa que a pessoa passa a acreditar que o marketing existe apenas para enganar e que vender é um ato de desonestidade. É uma crença tão enraizada que o indivíduo chega a afirmar com convicção que não liga para a prosperidade e que isso não é uma prioridade em sua vida. No entanto, essa é apenas uma racionalização, uma ferramenta de defesa interior. Pois, enquanto diz que não quer prosperar, essa mesma pessoa sofre por não ter recursos para viajar, para dar conforto à família ou para ajudar quem ama. Na verdade, não está tudo bem em não prosperar quando o desejo de crescer é sufocado pelo medo. Precisamos investigar a fundo. Prosperar
é muito mais do que acumular valores. É crescer, desenvolver novas habilidades, compartilhar conhecimento e movimentar a vida ao seu redor. Prosperar é literalmente uma bênção e o estado natural do ser humano. Mas por que o fluxo trava? A resposta está em uma ferida aberta na autoestima. Todo problema persistente de prosperidade é, em sua essência, um problema de valor pessoal. Existem dois pilares fundamentais dessa ferida que precisam ser expostos para que a cura aconteça. Primeiro, o sentimento de não merecimento. Aqui, a pessoa carrega uma sensação interna de que não deve ter nada de bom. É o clássico caso da síndrome do impostor, onde o indivíduo tem um medo constante de ser exposto como uma farsa, sentindo que o sucesso seria um erro do destino e não um direito seu. Se você não se sente merecedor, você dará um jeito de repelir qualquer abundância que tente entrar em sua vida. E por segundo, o sentimento de não capacidade. Esta é a origem que paralisa a ação. A pessoa não se sente capaz de aprender o novo, de crescer com os desafios ou de fazer o que precisa ser feito para alcançar o próximo nível. Ela se vê pequena diante das oportunidades e acaba recuando antes mesmo de tentar. Essa falta de autoestima é uma das piores e mais baixas frequências em que um ser humano pode vibrar. Lembre-se, tudo é frequência e vibração. Você não atrai o que quer, você atrai aquilo que você sintoniza através do seu nível vibracional. Se a sua estação interna está sintonizada na falta de merecimento e na incapacidade, você será incapaz de ouvir a música da abundância que o campo quântico está tocando agora mesmo. Para sair desse labirinto, é necessário reconhecer que essas crenças não são fatos, são apenas sujeira acumulada no seu projetor interno. É preciso encarar a verdade. Se você está vibrando no negativo, sua frequência está baixa. E se a frequência está baixa, os seus resultados, sejam financeiros ou nos relacionamentos, serão o reflexo exato dessa desarmonia. Somente limpando essa ferida na autoestima é que o fluxo da vida poderá finalmente voltar a correr livremente em sua direção. A estação de rádio humana e os 4 pilares da frequência. Imagine que você é, em essência, uma antena de transmissão e recepção biológica. Tudo o que você experimenta, desde as oportunidades financeiras até a qualidade dos seus relacionamentos, é atraído através do seu nível vibracional. É literalmente como se você estivesse girando o sintonizador de uma estação de rádio. A pergunta fundamental que você deve se fazer agora, com total honestidade, é: com qual estação você está se sintonizando neste exato momento? Se você está vibrando no negativo, sua frequência está baixa. E se a frequência está baixa, os seus resultados serão inevitavelmente ruins, refletindo escassez e estagnação. Para compreender como alterar essa música que a vida toca para você, é preciso dominar os 4 pilares internos que compõem a sua frequência fundamental. Eles não atuam de forma isolada, eles se alimentam e se sustentam mutuamente. 1. Suas crenças, o solo da realidade. O primeiro pilar, e talvez o mais profundo, são as suas crenças. Elas são as verdades absolutas que estão gravadas no seu subconsciente, muitas vezes provenientes de traumas antigos que você nem sequer lembra conscientemente. Se você acredita que prosperar é difícil ou que dinheiro é a raiz de todo mal, você cria uma resistência invisível que impede o fluxo. Se você não trabalha suas crenças e não possui uma mente forte, você se torna vulnerável, navegando ao sabor das circunstâncias externas sem nunca assumir o leme da própria vida. 2. Suas emoções,
O combustível da atração. As emoções são o segundo pilar. Elas são a resposta vibracional imediata aos seus pensamentos. O medo, por exemplo, é uma das formas mais puras de resistência. Quando você sente medo de perder, medo de não ser suficiente ou medo de ser enganado, você envia uma comunicação clara para o campo consciencial de que não confia na abundância. Enquanto o medo comanda o seu estado interno, você permanece de mãos fechadas, incapaz de soltar o velho para receber o novo. 3. Sua comunicação, o decreto do seu destino. O terceiro pilar é a sua comunicação, tanto interna quanto externa. Cada vez que você afirma "não tenho dinheiro", está difícil, ou "as coisas nunca dão certo para mim", você está reforçando o seu apego à escassez. A comunicação de falta é uma forma de resistência ativa. Ela diz ao universo: segure tudo, porque aqui não há o suficiente. Você precisa aprender a se comunicar não com base no que seus olhos veem agora, mas com base na frequência que deseja manifestar. 4. Suas ações, o poder da execução. Por fim, temos as suas ações e comportamentos. A falta de ação, ou a procrastinação, é um sintoma claro de uma frequência desalinhada. Quando você planeja a vida inteira esperando o momento perfeito, sem nunca colocar a mão na massa, você está paralisado pelo medo. A ação por medo, como não investir por receio de perder ou não se relacionar por medo de sofrer, é pura resistência. A verdadeira frequência de prosperidade exige poder de ação e a coragem de fluir com o momento. Se esses 4 pilares estiverem em desequilíbrio, não há como ter outro resultado que não seja a estagnação. Você começará a construir algo, mas desistirá no meio do caminho quando a primeira dificuldade aparecer. Ou pior, você pode se conformar com a estagnação e aceitá-la como o destino final para a sua vida. Mudar a frequência exige alinhar o que você acredita, o que você sente, o que você fala e o que você faz. Só assim o espelho da sua alma estará limpo o suficiente para refletir a realidade que você deseja criar. A sabedoria de Plotino e o espelho da alma. Para compreendermos como criar uma frequência tão poderosa que a realidade parece nos obedecer, precisamos fazer uma viagem no tempo, voltando mais de 1800 anos. Vamos nos encontrar com Plotino, o mestre que fundou o neoplatonismo e cujas ideias influenciariam desde o pensamento ocidental até a psicologia profunda de Carl Jung. Plotino não nos entregou apenas uma filosofia, mas um mapa para o retorno à nossa essência criadora. O conceito do Uno, a fonte inesgotável. Plotino ensinava que toda a realidade, desde a partícula mais ínfima até a galáxia mais vasta, emana de uma fonte única e absoluta que ele chamava de Uno. Para visualizar isso, imagine uma nascente cristalina no topo de uma montanha majestosa. Dessa nascente, a água flui incessantemente. Ela se divide em rios caudalosos, riachos serenos e lagos profundos. A água pode mudar de temperatura, pode acelerar em uma cachoeira ou ficar estagnada em um poço, mas ela continua sendo a mesma água, vindo da mesma fonte infinita. Para este grande filósofo, nós somos exatamente como essa água. Somos emanações de uma consciência única e criadora. E a sua mente individual, essa que você usa para pensar e sentir agora, é como uma gota dessa fonte infinita. O conhecimento desse fato é a chave para mudar a sua vida, pois se você é uma extensão da fonte criadora, você também é, por natureza, um criador. Não é algo que você precise conquistar, não é um troféu por bom comportamento, é a sua natureza ontológica. O problema do esquecimento. O grande drama da existência humana, segundo Plotino, não é que estamos desconectados da fonte,
pois isso seria impossível. Se a gota se separa da água, ela deixa de existir. O problema real é o esquecimento. Nós esquecemos que estamos conectados e, nesse estado de amnésia espiritual, começamos a acreditar que somos pequenos, limitados e vulneráveis. É esse esquecimento que gera a baixa frequência, fazendo a pessoa vibrar em escassez e medo. Quando você esquece que faz parte de algo infinito, você tenta desesperadamente segurar as migalhas da matéria. A estrutura da emanação e a densidade da matéria. Plotino defendia que a realidade material, o que você toca, vê e experimenta fisicamente, é apenas a última camada de manifestação, o ponto mais denso e distante da fonte. Antes de qualquer coisa existir no mundo físico, ela já existiu, primeiro como uma frequência, uma intenção e um pensamento. Primeiro, o impulso surge no uno, depois manifesta-se na mente universal, em seguida, na alma e, por último, condensa-se na matéria. Portanto, o que eu te disse no início deste audiolivro já era ensinado há quase 2 milênios. Antes de acontecer lá fora, tudo acontece aqui dentro. Você não cria a realidade apenas quando aprende uma técnica. Você a cria a cada segundo, de forma consciente ou inconsciente. A questão é, você está criando a partir da sua essência elevada ou a partir das feridas e traumas que outras pessoas projetaram em você? O processo de epístrofe, limpando o espelho. O caminho de volta para esse poder criador consciente não consiste em adicionar nada externo, mas em remover. Plotino chamava isso de epístrofe, o retorno à natureza verdadeira. Imagine a sua mente como um espelho. A função natural de um espelho é refletir a luz perfeitamente, sem distorções. No entanto, ao longo da vida, cobrimos esse espelho com a poeira das crenças limitantes, as manchas dos traumas não resolvidos e a sujeira das ilusões. A luz da fonte continua chegando, mas o reflexo, que é a sua realidade, sai distorcido e opaco. O seu trabalho interno é puramente um trabalho de limpeza. Quando você reprograma uma crença, você está removendo uma mentira que bloqueava a luz. Quando você equilibra suas emoções, você está limpando o canal para que a energia flua. É um processo de purificação da alma. Quando o espelho está finalmente limpo, a realidade que você projeta torna-se nítida e poderosa. Você para de criar com base em quem te fizeram acreditar que você era e passa a criar com base em quem você realmente é. Isso não é apenas uma mudança de pensamento. É uma transformação interior completa através dos 4 pilares: crenças, emoções, comunicação e ação. Ao limpar todas as camadas do espelho, algo mágico acontece. Você para de tentar criar e começa a simplesmente ser a frequência que atrai naturalmente o que deseja. O fluxo do tal e a suprema arte de soltar. Ao compreendermos com Plotino que somos extensões da fonte e que o nosso espelho precisa ser limpo, chegamos a um dos maiores paradoxos da existência humana. Um paradoxo que foi magistralmente ensinado por outro gigante da sabedoria ancestral, Lao Tse, o mestre chinês e autor do Tao Te Ching. Ele nos ensina que a força mais poderosa do universo não reside na rigidez ou no controle, mas sim no fluxo. Lao Tse nos apresenta o conceito do Tao, a inteligência suprema e invisível que faz o coração bater sem que precisemos dar ordens, que faz as estações mudarem e que rege o movimento das estrelas. O Tao é o fluxo natural da vida. E a lição mais profunda que podemos aprender com a natureza é que nada nela se esforça demais ou se apega. A árvore não segura suas folhas secas, ela as solta para que o ciclo de renovação aconteça. O paradoxo do apego.
a mão que aperta e perde. Aqui reside o segredo que separa aqueles que manifestam prosperidade daqueles que vivem na escassez. A lei do fluxo. A regra é clara, ainda que difícil para o ego aceitar. Soltou, voltou, apegou, perdeu. Pense no ar que você respira. Para receber o oxigênio que sustenta sua vida, você é obrigado a soltar o ar que já está nos seus pulmões. Se você tentar segurar o ar por medo de que falte, você sufoca. A vida financeira, os relacionamentos e a energia criativa funcionam exatamente da mesma maneira. O apego nasce do medo primordial, o medo de que o universo seja finito, de que a fonte seja limitada e de que se você soltar o que tem, nada mais virá. Toda vez que você fecha as mãos e aperta algo com força, seja uma quantia de dinheiro, uma pessoa ou uma posição social, você está emitindo uma frequência de medo. E como vimos, a frequência do medo é uma barreira intransponível para o fluxo do tal. O apego é, em última instância, uma declaração de desconfiança na inteligência do universo, ser como a água. A vitória da não resistência. Lao Tse nos convida a ser como a água. A água é o elemento mais macio e flexível que existe e, no entanto, ela é capaz de desgastar a rocha mais dura e intransigente. Por quê? Porque a água não resiste. Quando encontra um obstáculo, ela não luta contra ele. Ela simplesmente flui ao redor, contorna e segue seu curso rumo ao oceano. Viver no fluxo significa remover a resistência. No seu dia a dia, a resistência se manifesta através das suas emoções e comunicações de falta. Cada vez que você retém um investimento por puro pavor ou deixa de agir em um projeto por medo de que não haja o suficiente para todos, você está criando uma represa em seu rio pessoal. Águas paradas tornam-se lodosas e sem vida. Águas que fluem são sempre renovadas, cristalinas e cheias de energia. A prática do desapego consciente. Soltar não significa não ter coisas, significa que as coisas não têm você. É um estado de liberdade interna, onde você entende que é o canal e não o proprietário. Para praticar o soltar em um nível que transforme sua realidade, você precisa confrontar suas crenças de retenção. Se eu gastar, não terá mais. Esta é uma crença de escassez que trava o fluxo do dinheiro. Se eu me entregar, eu vou sofrer. Esta é uma crença de medo que trava o fluxo do amor. Se eu confiar, serei enganado. Esta é uma crença de separação que trava o fluxo das oportunidades. Cada uma dessas crenças é como uma mão fechada. Para ganhar, para realmente receber o que o campo quântico tem reservado para você, é preciso abrir as mãos. Ao soltar a necessidade de controlar o resultado, você permite que a inteligência infinita do tal encontre o caminho mais curto e harmonioso para o seu desejo se manifestar. Lembre-se, o universo é um oceano de possibilidades infinitas. Quando você para de segurar a xícara vazia com medo de perdê-la, você finalmente se torna capaz de segurar o oceano inteiro. No momento em que você desiste do controle, você assume o verdadeiro poder. No momento em que você para de resistir, a realidade não tem outra escolha a não ser obedecer ao fluxo da sua nova e inabalável frequência. O despertar da frequência inabalável. Chegamos ao momento de integrar tudo o que aprendemos nesta jornada pelas profundezas da mente e da alma. Se você acompanhou cada reflexão até aqui, já começou a perceber que a realidade não é algo que acontece com você, mas sim algo que acontece através de você. Você não é um espectador passivo assistindo a um filme pronto. Você é o projetor, o roteirista
e a própria luz que dá vida às imagens na tela da existência. O retorno à maestria de si mesmo. A jornada que iniciamos com a compreensão da projeção mental, passando pela cura da autoestima e mergulhando na filosofia milenar de Plotino e Lao Tse, converge agora para um único ponto: a sua responsabilidade vibracional. Compreender que você é uma extensão do Uno, como Plotino ensinou, retira de seus ombros o peso do medo e coloca em suas mãos o cetro do poder consciente. Você não precisa mais lutar contra o mundo, pois o mundo é apenas o reflexo do seu estado interno. Se o reflexo no espelho não lhe agrada, você não tenta consertar o espelho, você limpa o rosto que está diante dele. Viver com uma frequência inabalável não significa que você nunca enfrentará desafios, mas sim que você não será mais definido por eles. Você aprendeu que a resistência, manifestada nas crenças de escassez, nas emoções de medo, na comunicação de falta e na procrastinação, é a única coisa que realmente o separa da vida que você deseja. Quando você identifica essas resistências e as remove sistematicamente, o fluxo da abundância, que é o estado natural do universo, volta a preencher todos os espaços da sua vida. A prática contínua do soltar. Lembre-se sempre da lição do rio e do segredo de Lao Tse: soltou, voltou, apegou, perdeu. A partir de hoje, encare cada situação da sua vida com as mãos abertas. O apego é um grito de socorro do ego que acredita na separação e na falta. O desapego é o rugido silencioso da alma que sabe que a fonte é infinita e que nunca lhe faltará nada. Quando você solta a necessidade obsessiva de controlar como e quando seus sonhos se realizarão, você abre espaço para que a inteligência infinita do campo quântico entregue resultados muito superiores ao que sua mente lógica poderia imaginar. O convite da Biblioteca de Luz. Este conhecimento que agora habita em você é uma ferramenta de libertação. Não o deixe guardado apenas na teoria. Comece hoje mesmo a monitorar os seus 4 pilares. Observe o que você fala ao acordar. Sinta qual é a emoção predominante quando você pensa no seu futuro. Questione as verdades absolutas que têm limitado os seus passos e, acima de tudo, haja com a confiança de quem sabe que o universo conspira a favor daqueles que fluem com ele. Você é o projetor. O filme da sua vida está em suas mãos. Limpe o espelho, abra as mãos e deixe que a luz da sua verdadeira essência ilumine cada canto da sua realidade. A prosperidade não é um destino que você alcança, é a frequência em que você escolhe viver a partir de agora. Obrigado por caminhar conosco nesta busca pela verdade e pela luz. O fluxo agora é seu. Siga em paz, siga em fluxo e seja a luz que você nasceu para ser.